Negócio na pauta de volta. Bem, aí já falamos um pouquinho aqui do período de inflação. Se a gente fosse contar todas essas histórias aqui, eram algumas horas, né, seu Carlos? É verdade. Era mecanismo de defesa aqui que o Carlos falou assim, era o empresário tentando se defender, a população, era uma loucura. Bem, mas aí eu pergunto a vocês dois aqui, o que foi diferente, porque aconteceram 5 ou 6 planos de estabilização antes de chegar ao real? Teve o 2 cruzados, teve o plano Bresser, teve plano Collor 1, plano Collor 2, teve mais algum? Não Verão. lembro. Plano Verão. Então, 6 planos. só faltou ter o plano Primavera. Aí nós chegamos no plano real. O que foi feito que tornou esse um sucesso e ninguém discorda disso? É bom lembrar que várias correntes políticas eram contra na época e voltaram contra no Congresso, né? Mas mesmo assim, os resultados iniciais, houve um tremendo apoio da população, que ninguém aguentava mais aquilo, né? Eu acho que houve medidas muito acertadas em 2 campos, tanto no campo político quanto no campo técnico propriamente dito, né? No campo político, o presidente Itamar escolheu um ministro da Fazenda com credibilidade perante os políticos, perante a sociedade, depois de ele já ter colocado em 7 meses 4 ministros da Fazenda, ele escolheu um senador da República, licenciado, que era o Fernando Henrique, que tinha grande credibilidade, tinha trânsito. E Fernando Henrique tinha, graças ao seu partido, né, vínculos com grandes cabeças da economia do país, como Gustavo Franco, como Arminio Fraga, como Somente Edmar dos Baixa, egressos da PUC do Rio, né? Que eram pessoas que vinham estudando a questão da inflação com muito afinco. Então, eles tomaram a decisão de, olha, tudo aqui será feito de forma muito transparente, tudo será comunicado passo a passo. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante do ponto de vista político, da credibilidade, etc. E do ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida, tanto que isso é hoje uma briga acadêmica que está sendo ressuscitada entre economistas, foi realmente a criação da URV, a Unidade Real de Valor, que foi, eu diria, uma pré-moeda, foi um mecanismo de transição. Né? Foi um mecanismo que foi fazendo a transição. Esse mecanismo, na verdade, ele desindexou a economia, né? Exatamente. Aos poucos, não é isso? Então, todo dia ele tinha uma cotação atrelada ao dólar, né? Então todo mundo sabia o que estava acontecendo. E ficou estabelecido o cronograma. Olha, isso aqui vai funcionar desse jeito até o dia 30 de junho. A partir de 1º de julho sai a URV e entra o real. Então, essa eu acho que foi, do ponto de vista técnico, a comunicação. A forma eficaz que garantiu o sucesso, ao lado da parte de credibilidade, de transparência, etc. Né? Todo mundo se convenceu que os congelamentos de preços não funcionavam, só geravam, era desabastecimento. É engraçado. Também uma das coisas importantes foi o problema do equilíbrio orçamentário, do corte que foi dado do orçamento. Foram alguns bilhões de cruzeiros na ocasião que foi dado no orçamento para poder equilibrar a moeda, porque senão nós estaríamos... Isso é um lado importante, que é a discussão do momento. Né? Do momento, por isso é que eu disse no começo que hoje nós a discussão do momento. Então, isso foi importante. E o governo teve credibilidade para fazer. É verdade. Teve credibilidade para fazer. Eu acho que teve esses aspectos. Interessante. Eu digo, foi criado o Fundo Social teve outras de medidas depois, né? Houve alguns ajustes fiscais prévios, né, que permitiram... As metas de inflação já foram um passo posterior. Mas teve alguns dados que eu estava pesquisando aqui para elaborar o script que eu achei interessante. Por exemplo, daquela data até hoje, em 30 anos, a inflação, quer dizer, a desvalorização do real foi em torno de 800%. Tá.
né, que para nível de Brasil é um sucesso estrondoso, né, 800% em 30 anos, para quem vivia com 4.990 ao ano. E algumas coisas me chamaram a atenção, porque dos indicadores que compõem esse índice, alguns estão abaixo desse valor de 800 e outros estão acima. E um que me chamou muita atenção foi o índice de habitação, que subiu 1.440% nesses 30 anos. O que se deve isso, Éden? O que você acha que foi isso? Por que careceu tanto a inflação ou a habitação nesse período? Olha, eu não, assim, de pronto eu não saberia informar, mas eu acho que talvez teve uma reorganização no setor de construção, né? Grandes construtoras lançando programas, né, de habitação, essas habitações populares que vieram depois com o governo PT, né, esses grandes programas. Talvez isso tenha gerado uma demanda maior que acabou resvalando no preço, né? As pessoas também ganharam no geral, né? Se esquece disso, mas o Real foi um grande programa de inclusão social, né? As pessoas passaram a ter também renda. houve coisas posteriores, né? A própria queda da inflação já beneficia quem tem menos poder aquisitivo. Agora, essa passagem, senhor Carlos, nesse período, né, de todas essas mudanças, o RV e tudo mais, e toda hora aparecia uma novidade, que eram complementos que eram necessários, até as metas da inflação. Como é que foi o empresariado isso? Olha, o empresariado, ele bateu palmas para essa transição, porque ele começou a poder planejar os seus negócios, né? Porque era impossível antes planejar. Eu tiro porque, por exemplo, eu que era empresário naquele tempo, trabalhava também com atacado, armazéns, etc. E se eu precisava de 50 unidades de um produto, eu pedia 100 por causa da inflação. Eu não podia planejar. Então, aí eu passei a poder planejar, para organizar a minha vida de empresário, para poder competir no mercado. O mercado se tornou competitivo na realidade. Não foi um mercado disputado em função de preço. E deu mais transparência aos balanços das empresas também, então, né? Claro. Então, isso aí isso foi bom para o empresário, de um modo geral. Muito bom. Os balanços passaram a espelhar a realidade. Então, as coisas foram se colocando no lugar. A contabilidade é um instrumento de avaliação, né? Então, os balanços começaram, inclusive balanços de banco, que não eram muito verdadeiros, entendeu? Os bancos ganhavam muito também com isso, né? Todos. Os bancos ganharam muito. Mas o governo também ganhava muito. Sim, era a chamada ciranda financeira. Só quem ganhava menos é que perdia mais. Tem uma coisa interessante dos balanços. Ganhava mais, perdia mais. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que tinha nos balanços das empresas um item significativo de receita que era ganhos financeiros, né? Era isso? Isso. Quer dizer, muitas vezes a atividade produtiva era menos importante do que você ter um grande diretor financeiro. Verdade. Quer dizer, era uma distorção brutal, né? O sujeito trabalhava 2 horas de relógio durante o dia, que era o tempo de ele estar no embate do mercado financeiro por uma melhor taxa no dia de hoje. Fechou a aplicação, terminou seu expediente, ele não tinha mais o que fazer, porque o principal item de ganho já tinha sido trabalhado. E aí foi falado uma coisa que eu acho que é também extremamente importante a gente relembrar nos 30 anos do Plano Real, que é a total reorganização do sistema financeiro brasileiro, do sistema bancário brasileiro. Se eu não me engano, nessa época houve a quebra de alguns grandes bancos, né? Houve. Bamerindos, Nacional, Econômico. Porque se restabeleceu a realidade operacional desses bancos, né? Então, eles tinham muito mais ganho da ciranda financeira do que realmente da sua atividade finalística, da sua atividade operacional. Então, o cara estava falando, o balanço vai mostrar isso aí. Então, esses bancos saíram do mercado, o mercado, eu diria assim, sofreu um processo de seleção da espécie, né? E o Brasil tem hoje um dos sistemas bancários mais sólidos do mundo, mais competentes, altamente
tecnologizado, altamente modernizado em termos tecnológicos, né? Para não deixar de esquecer nessa questão dos bancos, né, os bancos estaduais, na grande maioria, foram privatizados, né? Porque se eu não me engano, assim, foram era um grande canal, 22 bancos, só permaneceram uns 2 ou 3 no hoje. Meridional do Rio Grande do Sul. Minas mais Gerais algum? permaneceu. O BMG não, lá é Benji, né? Era o Benji. Benji. Tinha também o BDMG que Urupará eles permaneceu? tinham. Não me lembro mais. Eu sei O que grande muito banco, poucos- ele teve que ser, na verdade, até dissolvido, que foi o Banespa, né? É. E aqui no caso do Banco do Estado do Maranhão, né, na época, né? Foi Esse privatizado. foi um E dos acabou, primeiros, né? Esse já o estava Bradesco insolvente acabou. mesmo. Porque, assim, na realidade, o plano real foram várias etapas, né? Vários procedimentos de quase uma década, né? A gente não pode... Claro que a gente foca nesse momento inicial, são dos 30 anos da moeda, mas foram uma série de iniciativas, Em né? que instante foi estabelecido o controle da inflação pelas metas? Foi final da década de 90, se não me engano? Foi. Na virada de 99 para 2000, foi criado o tripé, chamado né? tripé macroeconômico. A meta de inflação, o câmbio flutuante e O que equilibra o orçamentário. o superávit primário, né? O saldo do superávit primário. E outra coisa importante também, eu acho, é a gente lembrar a própria lei de responsabilidade fiscal, que só encontrou ambiente favorável para ser editada numa conjuntura de organização, inclusive do setor público. Que é de 2000, só para lembrar, E assim, para a essas gente coisas ter uma todas trajetória hoje estão grande sendo no tempo questionadas, para né? reorganizar o país como um todo, né? Coisas que a gente está perdendo. A gente fala também de reforma da Previdência, naquela época isso tudo faz parte. Eu acho Reforma que 30 anos depois ainda tem administrativa. algumas coisas a serem feitas. Mas a gente vai mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócio na pauta.